Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Contemporânea, videoaula, do curso de Física Contemporânea. Meu nome é Matheus Lima, sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e hoje eu vou dar continuidade com a unidade 1, que é a Teoria da Relatividade Especial Restrita. Inicialmente eu tinha planejado trabalhar com dinâmica relativística, mas por problemas técnicos eu estou substituindo a aula, depois eu vou refazer essa outra aula, mas eu acredito que não vai haver prejuízo eu inverter a ordem, não. E na aula de hoje vamos tratar de eletrodinâmica relativística. Verificar se está tudo ok aqui com a gravação. Vamos lá, então. Bem, nas aulas anteriores nós já vimos como obter expressões para dilatação temporal, contração espacial, para o intervalo espaço-temporal, que seria o meu invariante de Lorentz. E aqui eu comecei desde os Gendanken, mostrando aqueles experimentos mentais, e obtive essas expressões. Entretanto, essas expressões elas não são completas e por isso elas levavam, por não englobar a questão da simultaneidade da relatividade, elas levam a questões como os paradoxos, que eu apresentei anteriormente, o paradoxo dos gêmeos e tudo mais. Esse invariante de Lorentz tem esse nome bonito porque se a gente aplicar umas transformações de Lorentz que levam do sistema S para o sistema S', a gente preserva a forma, né? Então, toda vez que a gente faz esse tipo de transformação e preserva a forma do elemento que estamos tratando, a gente diz que a gente tem um invariante relativístico aí. Eu deduzi as transformações de Lorentz e, a partir delas, eu obtive as minhas transformações de coordenadas. Ou seja, como obter as coordenadas no referencial S' em termos das coordenadas no meu referencial aqui S, né? Naquele esquema clássico que nós tínhamos, né? De ter dois referenciais, aqui está o referencial que está parado, o outro em movimento retilíneo uniforme, referencial S, S' com uma certa velocidade V, constante. E eu chamo a atenção aqui que essa parte que eu fiz aqui, escrevendo o meu vetor posição no referencial S', eu decompus ele em termos da sua componente paralela à velocidade V e a sua componente perpendicular, porque a priori esse vetor que identifica uma partícula aqui, se eu tiver uma partícula aqui, esse vetor tem uma componente perpendicular a V e uma componente paralela a V. Então foi isso basicamente que eu tratei anteriormente em outros vídeos. A partir do meu vetor posição no referencial S', eu posso escrever a minha velocidade. Para isso basta curso de Física 1, né? A derivada da posição com relação ao tempo é a minha velocidade. No caso aqui, estou escrevendo em termos do meu referencial S', né? E esse referencial, as coordenadas no referencial S' em termos das coordenadas no referencial S, aqui, V, e implicitamente aqui no meu beta, lembra que beta é igual a Vzão sobre C, né? E eu tenho todas as minhas coordenadas aqui. Tenho quem é R. R, se for no tridimensional, você tem seu componente x, y e z'. E aqui eu tenho a minha componente t'. Com ela eu tenho o meu dt', o meu operador diferencial. E escrevo esses fatores, né? Tanto o vetor posição R' quanto o V'. Esse Vzinho, né? Linha, e eu posso ter até a minha aceleração aqui, apesar de eu não ter calculado, mas agora é receita de bolo, né? Faz a derivada da velocidade
com relação ao tempo T'. Aí você vai pegar esse elemento diferencial dV' e vai pegar o meu elemento diferencial aqui dt'. E isso já mostrei em aulas anteriores. Com esses elementos aqui, a gente está armado para analisar basicamente a dinâmica relativística, como é que se dá o movimento, força e tudo mais. E no caso que eu optei hoje, sabendo a relatividade do movimento, também é importante para a gente determinar como é que se dá a relatividade das questões envolvendo os campos elétricos e magnéticos. Importante também saber que, sabendo as coordenadas num referencial, você consegue as coordenadas no outro fazendo a transformada de Lorentz inversa, né? Para isso, onde tem linha, você tira o linha ou vice-versa, e aonde tem V, você coloca menos V. Isso o Vzão, né? Que é diferente do Vzinho, que é a velocidade que eu associei ali a uma partícula no referencial. Se é V no referencial S, se é V' é no referencial S'. Pois bem, para analisar a questão da eletrodinâmica relativística, no fundo nós queremos ver como é que se dá as transformações dos campos eletromagnéticos. Como eles se comportam quando eu passo desses referenciais inerciais S e S'. Então, o ponto de partida, como a gente descreve campos eletromagnéticos? Através das equações de Maxwell. Eu já mostrei em aulas anteriores a forma diferencial, quando a gente escrevia em termos do operador nabla. Agora, eu estou fazendo uma correspondência para escrever em termos de operadores integrais, que é o que a gente chama de forma integral. Aqui, por uma questão de conveniência, eu vou escrever essas equações no meu sistema CGS, centímetro, aqui grama segundo, que também é conhecido como sistema gaussiano. Bem, essas duas equações aqui são a minha lei de Gauss para o campo elétrico e para o campo magnético. Lembra? Aqui eu estou calculando o fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície fechada é igual a 4π vezes a carga no interior dessa superfície. E aqui o fluxo do campo magnético ao longo dessa superfície fechada é igual a zero, ou seja, não tem esse fluxo. Logo, aqui eu não tenho um monopolo magnético, ele não diverge, né? Com fluxo tanto entrando ou saindo dessa superfície aí. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a lei de Faraday. Então, eu estou relacionando a integral do campo elétrico ao longo de um circuito fechado L com a taxa de variação do fluxo magnético. Aqui, ó, taxa de variação temporal do fluxo magnético. Vou mostrar mais adiante que essa integral aí, basicamente, o que eu estou fazendo é tomar a derivada com relação ao tempo do fluxo magnético, que é uma função do tempo. E aqui eu tenho a lei de Ampère-Maxwell, que relaciona a circuitação aqui desse campo magnético ao longo, né, desse circuito fechado L, também com a minha densidade de corrente, e quando eu fizer essa integral aqui, eu vou estar analisando a taxa de variação temporal do fluxo elétrico, dE dt escalar ds. Importante chamar a atenção também que essas integrais aqui, muitas vezes para facilitar, eu vou tratar no vácuo. Quando eu for tratar no vácuo, facilita, né? Porque no vácuo a gente não tem fontes de campo elétrico e campo magnético. Logo, a carga vai ser nula e a minha densidade de corrente também vai ser nula, respectivamente.
Aqui, S é uma superfície delimitada por um contorno de integração. Vou já mostrar adiante aqui. Bem, como estou chamando S, vou usar o símbolo S para indicar a superfície, né? Então, eu vou mudar aqui na hora de analisar os meus referenciais inerciais. Eu vou chamar de K e K', ao invés de S e S', para não confundir com o S da superfície. Então, eu vou considerar uma situação onde eu tenha essa superfície S, cujo o contorno de integração, ou seja, o contorno orientado, pode ver que tem uma setinha aqui, ou seja, isso é um contorno orientado, que por convenção o sentido positivo é o sentido anti-horário. Lembrem lá do curso de eletromagnetismo de vocês. Essa superfície S se move com a velocidade v no referencial comóvel com essa superfície aqui, K'. Para o referencial K, o referencial inercial K, essa é a velocidade, esse V aqui, é a velocidade relativa entre a superfície S e o referencial K. Para o referencial K', essa superfície está parada. Como esse referencial é comóvel, é como se ela estivesse sempre parada. Aquele mesmo esquema que eu tinha anteriormente, de ter o referencial S e S'. Eu escolhi uma situação particular, que a velocidade V' com que essa superfície se movimenta através do espaço forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície S. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. V é perpendicular tanto ao contorno de integração L quanto à minha superfície S. Ok. Isso tem uma implicação. Quando eu escolho essa disposição, lembra, quando eu tenho um corpo que se movimenta com a velocidade v, a priori eu vou interferir nos comprimentos só na direção paralela a essa velocidade. Se tanto o comprimento L quanto a área S formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares a v, eles não vão sofrer influência relativística nesse movimento aí. Não há relatividade do movimento nessas direções aqui. Logo, se eu tiver um elemento aqui dl', esse elemento vai ser o mesmo elemento, tanto no referencial para o referencial S, quanto para o referencial K, quanto o referencial K', viu? Por isso que eu tive que mudar aqui para K, né? Para não ficar confundindo com esse S aqui. Esse dl, ele é o mesmo, tanto para o referencial K quanto K'. O mesmo é válido se eu tiver um elemento de área. Pega aí um pedacinho de área, recorta esse pedacinho de área aqui. Esse pedacinho de área vai ter um vetor área. Esse vetor ds', que é o vetor área, né, que é igual a esse elemento de área ds numa dada direção aqui, que eu estou escolhendo como sendo seu N chapéu aqui, o versor N chapéu, desculpa, essa direção da superfície aqui. Esse elemento de área no referencial K' é o mesmo no referencial S, desde que satisfaça essa condição, que a velocidade v seja perpendicular à minha superfície S e, claro, né, obviamente, ao contorno L. Essa é a minha configuração aqui, que eu estou analisando a relatividade do movimento entre os referenciais K e K'. Agora eu vou começar a voltar aqui para as minhas equações de Maxwell para analisar como se transformam os campos eletromagnéticos que estejam nesse espaço aqui. Para isso, eu preciso analisar o fluxo magnético através dessa superfície S. Vamos supor que numa dada posição aqui, num dado instante de tempo, no instante t,
Aqui eu tenho um instante t. Nesse instante t, eu tenho um campo magnético atravessando a minha superfície S. Então, eu vou analisar isso do ponto de vista do referencial K. O fluxo magnético é igual à integral nessa superfície no instante que eu estou considerando T, do produto escalar de B escalar ds. Então, ou seja, eu estou vendo a quantidade de campo magnético que está atravessando um elemento de superfície ds. Então, eu tenho aqui um elemento ds, que forma um ângulo θ aqui entre esse vetor B e esse vetor ds. Então, quando você for calcular lá, você vai ter o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Só que eu tenho que fazer isso para todos os pedacinhos de área. Então, todo lugar aqui eu tenho o meu vetor ds, mas eu tenho também o vetor B, que atravessa. Então, quando eu fizer isso em todos e somar em todos os elementos de área, eu vou ter a área total, S. Cada elementozinho ds soma todos os elementozinhos até alcançar a minha área total. Esse é o fluxo magnético. Então, o fluxo magnético ao longo de um elemento de área está aqui. B escalar ds. Só que eu tenho que somar em todos os elementos ds para poder ter o fluxo total ali do campo magnético através da superfície S no meu instante de tempo t. Só que também é interessante eu analisar que esse campo magnético, esse fluxo, ele não é constante, né? Esse fluxo magnético vai depender do campo magnético aqui, a priori, e da minha área S. Esse fluxo, ele pode variar com o tempo. E aqui eu vou calcular a taxa de variação do fluxo magnético. Então, é a derivada dele com relação ao tempo. Usa a expressão, aprende lá na segunda semana do curso de cálculo 1, que a derivada é igual ao limite de quando ΔT tende a zero de 1. Isso aqui, basicamente, é isso aqui. Ó. Você vai calcular aquilo ali, é você tomar o limite de quando ΔT tende a zero do fluxo do campo magnético tomado no instante de tempo t mais o intervalo ΔT, menos esse fluxo no instante t, tudo isso dividido por ΔT. Relação entre derivada e o limite, né? E o que é esse termo em azul aqui? Esse termo é o seguinte, eu estou multiplicando por um termo que não influencia em nada. Se você for pegar aqui, ó, mais 1 menos 1, estou fazendo nada. Então, eu estou somando aqui. Na verdade, era para eu fazer uma soma, né? Que eu vou querer colocar aqui dentro desse termo. Estou somando um termo e subtraindo ele. Quando eu fizer isso, eu não estou interferindo na minha... Quero mais, né? Então, o que eu tenho? Estou somando um número e subtraindo ele. Então, no final das contas, eu não estou fazendo nada. Não adicionei nem subtraí nada no final das contas. Mas eu vou poder agrupar esses números aqui. E é interessante como eu vou poder agrupá-los. Eu vou poder agrupar, por exemplo, esses dois termos aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu deixar normal aqui. Esse com esse. E esse. Eita, ficou horrível agora. Com esse aqui. Quando eu fizer isso, eu vou poder reescrever essa taxa de variação do fluxo em termos
do volume da superfície que vai ser formada aqui. Lembre, se é taxa de variação temporal, significa que aqui tem que estar variando no tempo. Porque lembra, essa superfície S não está parada no referencial K. No instante T, ela está aqui. Mas ela tem uma velocidade V. Então, passado um certo intervalo de tempo, ela vai estar numa outra posição, que vai ser o meu instante T mais ΔT. E eu vou ter um fluxo atravessando essa superfície. É isso que tem aqui. Lembra? O campo magnético está aqui. No instante T, esse fluxo estava atravessando na superfície S aqui, nesse elemento de área aqui, mas lá no instante, ó, aqui seria o meu, eu teria um B no instante T, e aqui eu tenho o meu B no instante T mais ΔT. Então já está atravessando lá a superfície em um outro elemento de área lá, por exemplo. Mas é interessante que nós calculemos esse fluxo total do campo magnético através do volume formado pelo arrasto dessa superfície S através desse espaço aí. No instante S está aqui, ela vai viajando, no instante T mais ΔT, agora ela está aqui nessa outra posição. Esse volume é atravessado por um campo magnético, então há um fluxo do campo magnético. E como é que eu calculo o fluxo? Aquela coisa, o que sai menos o que entra. Se fosse uma superfície aqui delimitada, um volume V, imagina que fosse, por exemplo, uma mangueira de água lá no seu quintal. Quando você tem essa mangueira de água lá, toda a água que entra na mangueira, lá perto da torneira, é igual ao que sai, né? Então, você pega aqui, ó, desculpa, toda a água que está saindo na ponta da mangueira, ela entrou lá pela torneira. Então, o fluxo total de água seria nulo. Mas imagina como essa superfície aqui, esse volume não é delimitado, é como se a sua mangueira tivesse furada. Eu posso ter uma situação onde o campo magnético entra por essa superfície aqui, que eu vou chamar a tampa de baixo, né? Mas ao invés de sair pela tampa de cima, sai pelo lado, como se fosse a tua mangueira furada. Então está escapando ali a água, né? Então está escapando aqui o campo magnético por essa superfície lateral. Então eu preciso escrever qual é o fluxo total. Mas o fluxo total, eu tenho essa parte aqui, que é todo o campo magnético que está atravessando a superfície S, só que agora no instante T mais ΔT, ou seja, a tampa de cima, menos o que está saindo pela tampa de cima, está saindo aqui, menos o que entrou pela tampa de baixo, que é no instante a superfície S no instante T, tem que ser igual ao que está aqui na superfície lateral, entrando ou saindo, né? Porque pode ser que esse campo aqui faça isso aqui, né? Saia, entre depois e venha para cá. Então, tudo que entrou e saiu, no final das contas, quando você for fazer a média disso aí, vai dar nulo, vai dar zero, né? Tudo que está entrando está saindo. Então, tudo que está saindo pela tampa de cima menos o que entrou pela tampa de baixo tem que ser igual ao que está pela tampa lateral aqui. Eu vou deixar aqui escrito lateral. Essa superfície lateral. Como é que eu calculo o fluxo através da superfície lateral? É o campo, que varia com o tempo, escalar o elemento de área da minha superfície lateral. Quem é esse elemento de área da superfície lateral? O elemento de área da superfície lateral está aqui, ó. Eu recortei um pedacinho da área lateral, ó. Essa área lateral,
que é o meu vetor área lateral, elemento de área lateral, ds L aqui, para dizer lateral, ele tem uma componente, duas dimensões, né? Tem uma componente ao longo do contorno, dl, e ele tem uma componente aqui que está na direção da velocidade. Isso aqui é velocidade v vezes o intervalo de tempo, dt. Por quê? Porque é um elemento infinitesimal. Então, estou considerando aqui, a priori, como eu vou tomar o limite, né, que esse ΔT tende a zero, então esse meu ΔT vai tender a um dt. Por isso que eu estou colocando aqui v vezes dt, que é essa superfície, esse tamanho aqui. Esse outro tamanho aqui é o meu dl aqui. Estou considerando os vetores por conta de ser um elemento vetorial, né? O elemento de área, infinitesimal de área, desculpa. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu introduzir esses elementos aqui, colocar, naturalmente vai surgir esse cara aqui. Então, eu já estou adiantando para poder facilitar o cálculo. Quem é o meu dsL, o meu elemento infinitesimal de área lateral? Esse cara aqui. Esse cara vai ser o produto vetorial do meu elemento de contorno dl, vec, v dt. Vzinho é essa velocidade v aqui, ó, que a superfície S tem com relação ao referencial inercial K. Então, tá aqui. Pô, legal. Já sabe que vai ter que substituir esse cara aqui. E depois eu vou manipular esses caras aqui. Esse menos esse. Opa. Peraí. Desculpa. É esse menos esse. Depois esse menos esse. Fazendo isso, coloquei em evidência lá. Quando eu tinha a integral ao longo da superfície S tomada no instante t mais ΔT, de bt mais ΔT menos bt, escalar ds. Só coloquei em evidência. E as outras duas integrais, né? Essa aqui já tinha e essa daqui. Agora você verifica. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando o fluxo do campo magnético lá na tampa de cima do meu campo B através da tampa de cima, menos o que tem na tampa de baixo. Seria a superfície S no instante t, e aqui a superfície S no instante t mais ΔT. Isso aqui é exatamente o fluxo do campo através da minha superfície lateral. E esse cara aqui, esse dsL aqui, eu já mostrei anteriormente. É o produto. Eu vou substituir, né, esse cara aqui como sendo dl vetorial vdt. Aqui você vai utilizar duas coisas. O produto triplo, vai ter que lembrar lá dos alfarrábios, lá de quando a gente via essa parte de álgebra vetorial, né, que envolvia operadores. O produto triplo A escalar B vec C. Você vai utilizar essa expressão e também vocês vão utilizar o teorema de Stokes, que relaciona a minha integral ao longo de uma superfície com a minha integral ao longo de um circuito fechado. Há uma relação entre a integral de superfície com a integral de um comprimento aqui ao longo de um circuito fechado. Vai lá, não precisa bater muita cabeça não, que isso tem em tudo que é lugar. Você vai reescrever essa expressão. E vou pegar esse cara aqui e substituir lá na outra expressão. Aqui é fácil ver, né, que quando eu pegar B
campo B tomado no instante t mais ΔT menos b dividido por ΔT no limite, quando ΔT tende a zero, isso aqui é a própria definição de derivada. Então, o próprio fluxo, essa taxa de variação do fluxo magnético, depende da derivada do fluxo magnético aqui com relação ao tempo. E observe que quando o meu ΔT aqui vai ser 1 sobre dt, né? Quando eu aplicar o limite vai ficar 1 sobre dt, esse cara aqui vai cancelar com esse, ó. E aí eu encontro que a taxa de variação do fluxo magnético com relação ao tempo é igual a essa integral ao longo da minha superfície S. Aqui a derivada, como eu tenho uma definição de derivada, se eu coloco dentro da integral, vira uma derivada parcial. Se eu coloco fora, vira uma derivada total, né? De primeira. Aqui essa derivada parcial, ΔB, ΔT escalar ds. E aqui eu estou substituindo esse cara. Cortou, vai sobrar lá só a integral ao longo desse circuito fechado L de V VEC B escalar dl. Assim que eu ler essa expressão. Tá bom, professor. Para que eu preciso da taxa de variação do fluxo magnético? Bem, sabendo a taxa de variação do fluxo magnético, eu vou voltar lá para a minha expressão das equações de Maxwell, para a minha lei de Faraday. Vou lembrar da lei de Faraday lá só para refrescar. A lei de Faraday é essa daqui, tá? Quando você substituir aqui, esse cara aqui é a taxa de variação do fluxo magnético total. Quando eu tiver, esse aqui é o meu dφ dt. Você vai substituir aquela expressão lá e multiplicar por menos 1 sobre c. Tá aqui. A integral ao longo de um circuito fechado L do meu fluxo elétrico, E escalar dl, é igual. Entra menos 1 sobre c aqui, menos 1 sobre c, tirei esse ddt para fora, ddt, está aqui o fluxo magnético ao longo da superfície S. B escalar ds, menos o 1 sobre c, ó, o menos está aqui, porque aqui era mais, né? O c eu joguei para cá, ó. Menos 1 sobre c, está aqui, menos sobre c. A integral ao longo de um circuito fechado L de V sobre C VEC B escalar dl. Por uma questão aqui só de organização, observe que eu tenho uma integral fechada ao longo do meu elemento de linha dl e aqui também. Eu posso jogar para o outro lado, vai ficar esse mais esse e colocar essa integral em evidência. Foi isso que eu fiz aqui, ó. A integral ao longo do circuito fechado L do campo elétrico mais V sobre C VEC B escalar dl é igual a menos 1 sobre c ddt B escalar ds. Aqui eu tenho o meu fluxo do campo magnético. Espera aí. Aqui eu já adianto que eu vou ter uma parte relacionada ao fluxo do campo elétrico e a outra a esse produto vetorial aqui associado. Eu fiz tudo isso aplicando a lei de Faraday no meu referencial K. O que será que vai acontecer agora no referencial K'? No referencial K', é só pegar aquela expressão lá da lei de Faraday e aplicar. Eu vou ter aqui no meu referencial K' um campo elétrico E' escalar dl. Ah, mas aqui era para ser dl'. É, para ser dl', menos 1 sobre c ddt', B, que é o campo agora no referencial K', eu vou chamar de B', escalar ds'. Entretanto, eu mostrei já anteriormente que nessa situação, quando a velocidade v forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície S, dl' é igual a dl
e o meu ds' é igual a ds. Outra coisa que é interessante observar é a situação análoga àquela que eu coloquei no início, para quando eu tinha o vagão, ia analisar a questão dos intervalos próprios, né? Nesse caso, no meu referencial K', o dt' é um intervalo de tempo próprio. Porque qualquer variação que você queira analisar aqui, lembra? K' é o referencial comóvel com a superfície S. Então, lembra, qualquer intervalo de tempo que eu for medir aqui é sempre constante. Então, eu tenho esse intervalo de tempo próprio, que é sempre medido na mesma posição ali associado. Se eu for medir aqui qual é a posição da superfície aqui nesse instante, ok, no instante posterior, sempre vai dar no mesmo lugar. Quando a gente mede uma grandeza que não está variando aqui com a posição, é porque é uma grandeza própria nesse caso, diferente do meu intervalo ou do meu referencial K. Porque para cada instante de tempo, a minha superfície S está variando. No instante T ela está aqui, num certo intervalo de tempo ela já mudou. Então vai mudando a posição. Mas para o referencial K', o intervalo de tempo ele é próprio. Logo, eu posso relacionar o intervalo de tempo próprio com o intervalo de tempo não próprio. Então, dt' é igual a dt sobre gama. Opa, substitui aqui. Ó. Vai ficar 1 sobre dt, fração sobre fração, multiplica o inverso da segunda lá. E quando eu comparar essa equação, que representa a lei de Faraday no referencial K', com o referencial K, eu tenho que ver que esse termo aqui vai ser igual ao outro que está aqui, ó, que está aqui dentro, exceto pelo gama, que vem daqui, lembra? Sobre esse cara aqui, vai ter que relacionar com gama, aí você vai jogar para cá o gama, porque vai vir daqui lá, tinha um dt', então vai vir um gama aqui, que você joga para o outro lado ele para cá. E eu vou relacionar aquele B' com esse B. Tá aqui, ó. Quando eu comparo essas duas equações, eu estou escrevendo essa equação 1, onde o campo E' é igual gama o que está lá dentro. Opa! Mas de repente, e o que tinha aqui, B' está igual ao que está lá, B. Mas por que surgiu de repente aqui que não é o E', é só a componente perpendicular do E', que está relacionado com a componente perpendicular de E e B. Ah, agora a gente tem que lembrar de algo que a gente viu lá desde o curso de eletromagnetismo, física 4, a gente vê o seguinte: os campos elétricos e magnéticos formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, aqui eu vou tentar escrever esses campos aqui. Vamos supor que aqui eu tenha, como é no referencial K', eu tenho o meu campo E' e aqui o meu campo B', que formam um ângulo de 90 graus entre si. Entretanto, eu posso decompor esses campos. Eu vou decompor numa componente perpendicular à minha velocidade v e uma componente paralela. Quando eu fizer isso, deixa eu escrever aqui, eu vou ter uma componente do campo aqui, ó, elétrico, mas não é para fazer reta. Aqui, ó, eu tenho uma componente, ficou torto aqui, do campo elétrico, aqui, e outra
aqui, né? Fazendo aquela decomposição vetorial que a gente sempre fez. De vetores, né? Associando vetores aqui. Deixa eu tirar esse... B dali. Pronto. Aqui tinha o meu... B'. Então, aqui eu tenho uma componente de B que é paralela à velocidade. Faz duas linhas retas aí, quando você for a vez de vocês. E aqui eu tenho uma componente do campo magnético que é perpendicular à velocidade. O mesmo, deixa eu colocar o linha aqui, né? O mesmo é válido para o meu campo elétrico. Eu tenho uma componente do meu campo elétrico, no meu referencial K', que é paralela à velocidade v, e outra que é perpendicular, aqui para dizer que é linha, né? Perpendicular à minha velocidade v com que essa superfície está atravessando o espaço aí. Como esse tem que ser esse cara aqui, ó. Tem que ser perpendicular. Esse cara tem que ser perpendicular a esse. Tá aqui, forma um ângulo de 90 graus. E eu estou escrevendo ele com relação ao campo B, que está aqui nessa superfície S. Eu estou relacionando a componente perpendicular dele. A componente perpendicular dele com esse campo total aqui. B. E quando eu falo aqui B', vai ser, quando eu comparar as duas equações aqui da lei de Faraday nos dois referenciais, K e K', eu chego à conclusão que B' é igual a B, mas não é todo o B. É só a componente paralela dele. A componente desse cara aqui, B', é igual a B. Se eu for fazer essa mesma análise aqui no referencial, eu tenho o meu campo no meu outro instante de tempo. Aqui no instante de tempo t igual a um instante qualquer. Aqui eu estou no instante. Olha só. T mais ΔT. Aqui eu estou no meu instante inicial. Observe que eles formam um ângulo de 90 graus entre si, mas agora aqui eu tenho o meu B e aqui eu tenho o meu E. Ah, e a velocidade V? A velocidade V está aqui. Deixa eu fazer com o vetorzinho aqui, né? A minha velocidade V. Vzinha aqui com que a superfície está indo. Quando você fizer essa decomposição, você vai ver que esse... Aqui eu tenho... Peraí. Aqui eu tenho o meu B paralelo a V e aqui o meu B perpendicular a V. A mesma coisa aqui para o campo elétrico. Decompõe o campo elétrico na direção perpendicular à velocidade, V, e aqui o meu campo elétrico, a parcela dele que é paralela à velocidade. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. As componentes paralelas, é isso que eu estou mostrando aqui. Agora, a componente perpendicular do meu campo elétrico no referencial K' não é igual a esse cara aqui. Aqui eu tenho gama vezes que multiplica
a minha componente perpendicular no referencial K, mais esse fator aqui, ó, V sobre C, VEC, tem um produto vetorial, com esse outro aqui, ó. Deixa eu circular ele de outra cor. Entendeu? Há uma relação na minha componente perpendicular que ela está se transformando com o meu fator de Lorentz aqui. Ou seja, há essa componente, por isso que eu estou fazendo as transformações dos campos eletromagnéticos, mas são transformações relativísticas. Aqui está o meu caráter relativístico aqui. Poxa, eu fiz a mesma coisa aqui, utilizando a lei de Faraday, nos referenciais K e K', e encontrei que a componente perpendicular dos campos magnéticos são as mesmas, mas as componentes perpendiculares dos campos elétricos não são as mesmas se eu estou no meu referencial aqui K', né? Seria o meu K', e eu no referencial K. Se vocês fizerem um procedimento análogo ao que eu fiz aqui, só que ao invés de fazer a taxa de variação do fluxo magnético, fizer a taxa de variação do fluxo elétrico, e ao invés de utilizar a lei de Faraday, voltar naquelas equações lá e utilizar a lei de Ampère-Maxwell, sempre no vácuo, ou seja, a minha densidade de corrente é zero, a gente vai encontrar essa equação 2 aqui. Eu vou só voltar lá para repetir para vocês o que vocês têm que fazer. Eu demonstrei tudo aqui utilizando os referenciais K e K' em termos da minha lei de Faraday, nesses dois referenciais. E cheguei nessa equação 1. E mostrei para vocês que, embora as componentes paralelas do meu campo magnético nos referenciais K' e K sejam as mesmas, as componentes perpendiculares do campo elétrico são diferentes. E a gente tem aqui o caráter relativístico nessa mudança de referencial. Vocês vão fazer a mesma coisa. Começar aqui, ó. Dadas essas equações de Maxwell, essa aqui é a minha lei de Ampère-Maxwell. Agora vocês vão focar nessa daqui. Essa daqui, ó, envolve quem? Opa, a derivada parcial, a integral, né? Ao longo da superfície da derivada parcial do campo elétrico com relação ao tempo escalar ds. O que é isso aí? É a taxa de variação do fluxo elétrico com relação ao tempo. Receita de bolo. Aonde tiver B, você coloca E. E vai fazendo a mesma análise que eu fiz aqui, até chegar aqui. Vai ter o outro, vai relacionar com o produto triplo, teorema de Stokes, teorema da divergência também. Reescrever esse cara, só que ao invés de substituir, quando você tiver tudo para o campo elétrico, na lei de Faraday, você vai substituir na lei de Ampère-Maxwell, considerando que você está no vácuo. Então, J igual a zero. Só sobra esse termo aqui. Quando você fizer isso, observe, eu não tenho menos aqui, ó, tá vendo? Quando você fizer isso, vai agrupar nas duas equações, tanto no referencial K quanto no referencial K', assim como eu fiz aqui, e depois vai ter que verificar quem é que é o intervalo de tempo próprio e tudo mais, já sabe aqui substituir, você vai chegar na equação 2. Eu chamo a atenção para vocês que o que a equação 2 está me dizendo? A mesma informação que eu tinha, só que agora com o outro, estou focando no fluxo do campo elétrico. Então, quando você for escrever a componente perpendicular do campo magnético no referencial linha, ela vai estar relacionada com a componente perpendicular no referencial K, que é o referencial sem linha, menos V sobre C ao quadrado, VEC
E, que é o campo elétrico total no referencial K. E aqui o meu fator de Lorentz, evidenciando a componente que ela se transforma, que esses campos eletromagnéticos se transformam de maneira relativística. E aí encontrar também que a componente paralela nessa situação é igual. Eu queria chamar a atenção aqui porque quando eu fiz essas contas, o Caruso ele não faz. E ele só usou o argumento de simetria e escreveu a equação para o campo magnético análogo a essa aqui. Aonde tinha E, ele coloca B, e aonde tem B, ele coloca E. Só isso, utilizando o argumento de simetria. Mas eu refiz essas contas e comparei lá com Heisenberg de eletromagnetismo. No curso de Eletro 2, geralmente a gente demonstra isso aqui e bateu. Então verifiquem lá se é essa expressão aqui mesmo. Refaçam as continhas. Eu vou agrupar aqui as componentes paralelas à velocidade, tanto para o campo magnético quanto do campo elétrico, nos dois referenciais, K e K', e as componentes perpendiculares. Então, aqui, quando eu agrupo essas duas componentes, eu chego à conclusão que as componentes paralelas, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, elas são as mesmas, independente do referencial inercial que eu considero. Não sofre influência. Apenas as componentes perpendiculares. Aí você fala, tá, e qual é a mágica disso aí? Por que eu tenho que prestar atenção nisso? Bem, é interessante prestar atenção porque até agora eu só tinha mostrado grandezas físicas cuja componente paralela é que se transformava. A influência relativística era justamente nas componentes paralelas e não nas perpendiculares. O que eu estou mostrando aqui é que quando você tiver componentes, seja do campo elétrico ou do campo magnético, aí, perpendicular à velocidade v, são elas que vão sofrer influência relativística, são elas que vão se transformar de maneira relativística e não que é o caráter relativístico dessa transformação e não as componentes paralelas. Então, isso é bastante contraintuitivo ao que eu tinha mostrado até então. Então, é interessante observar que as componentes paralelas, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, não se comportam como as transformações de Lorentz das coordenadas. Lembra quando eu escrevi lá o x', y', z' e t', e coloquei, a partir disso aqui eu obtive r' e v', lembra quem era que se transformava? Aqui eu tinha uma componente paralela mais uma componente perpendicular. E eu mostrei como é que se dava essas transformações e a influência dessas transformações apenas nas componentes paralelas à minha velocidade v lá. E aqui eu estou mostrando que é justamente as componentes que sofrem influência relativística são as componentes perpendiculares dos campos elétricos e magnéticos. Deixa eu ver se eu tinha que falar mais alguma coisa aqui. Conta. Ok, então eu vou seguir aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui, tomar uma água. Pois bem, vamos continuar aqui.
Agora que a gente conhece como se dá as transformações de campos eletromagnéticos e estou evidenciando esse caráter contraintuitivo até o que eu tinha mostrado até agora, onde as componentes que sofrem a influência relativística são as dos campos elétricos e magnéticos, são as componentes perpendiculares e não as paralelas. Vamos dar sequência aqui. Agora, que eu já sei dessas informações, eu vou considerar que eu tenha uma partícula de massa m, aqui de massa m, e uma carga é um elétronzinho se movimentando entre os pontos A e B com uma velocidade v qualquer, aí, dependente do tempo. Numa configuração padrão daquelas que a gente tinha entre um referencial comóvel S', que tem uma velocidade constante v para cá, e o referencial S em repouso com relação a S'. Bem, cargas elétricas em movimento vão gerar campos magnéticos. Agora vem desde aquele primeira aula que eu mostrei, com relação a S', essa carga está parada. Então, aqui eu só vou ter campo elétrico. Vamos supor, é um elétron, né? Se for um elétron, deixa eu desenhar aqui as componentes aqui do campo, né? Como é uma carga negativa, a priori, as linhas de campo vão estar entrando, né, no meu elétron aqui. Então, o fato de ter carga elétrica gera campo elétrico. Tá aqui, as linhas de campo convergem aqui para o centro da carga. Era isso que eu queria representar aqui. Deixa eu colocar isso. Melhor deixar assim. Então é isso aqui. Então todas as regiões do espaço têm as cargas convergindo aqui. O campo elétrico convergindo para a carga. Se eu considerar essa carga como sendo um elétron, por exemplo. Mas pode ser uma carga positiva. Se for uma carga positiva, é só inverter o sentido aqui das setas, né? Então, o que eu quero deixar claro com isso é o fato de haver cargas vão gerar campo, o campo elétrico aqui, nesse caso. Com a carga positiva, né? Não estou dizendo a natureza da carga. Então, imagina que eu estou fazendo um monte de vetorzinhos que estão bem no centro da carga aí. Ok, só que no referencial S', elas estão paradas, eu só tenho campo elétrico. Então, aqui eu só tenho E'. Mas para o referencial S, essa carga está se movimentando. Então, deixa eu tirar aqui para poder visualizar. Eu tenho E', mas no referencial S, além do campo elétrico, eu vou ter campo magnético. Então, lembra lá, usa a regra da mão direita lá. Se essa partícula aqui carregada está indo de A a B, então tem fluxo aqui através desse caminho, você vai gerar uma circuitação aqui de um campo magnético, mas esse campo magnético só existe no referencial S, porque é apenas para esse referencial que essa carga está se movimentando. Isso se eu olhasse aqui essa velocidade v de t fosse sempre paralela aqui, né? No caso mais geral, eu vou ter tanto E quanto B se essa velocidade aqui estiver variando com o tempo aqui a qualquer instante, porque por mais que o referencial S' seja comóvel aqui, ele está com a velocidade numa única direção.
Se essa velocidade vizinha, eu já estou apresentando um caso particular que eu vou utilizar mais adiante, mas o caso mais geral é que essa velocidade vizinho de t possa ser qualquer uma. Então, aqui eu teria também campo elétrico. E isso vai se refletir no meu referencial S, que eu também vou ter que ter E e B. O que eu deveria ter começado falando é o seguinte: a situação mais geral é que quando essa velocidade Vzinho é diferente de V. Então, tem essas duas situações aqui. Numa situação particular, aonde Vzinho for igual a V, aí eu não tenho o campo magnético B', que vai estar parado com relação ao referencial S'. Entretanto, para o referencial S, sempre vai existir E e B. Porque por mais que essa velocidade sejam iguais, ele vai estar se movimentando então com a velocidade V. Então, ele nunca vai estar parado aqui. Então, sempre vai ter esse campo elétrico se movimentando, dando origem ao campo magnético. Eu vou começar analisando para o referencial S' com essa suposição. Olha, eu vou dizer que a minha velocidade, que a priori pode variar no tempo aí, vou dizer que ela é a mesma que a velocidade do sistema S'. Então, eu vou dizer que esse V' aí, essa velocidade no referencial S', que é esse V' minúsculo, né, o V', é o próprio Vzão. Nessa situação, o campo magnético nesse referencial linha, que eu estou chamando de B', é nulo, por conta disso que eu acabei de explicar anteriormente. Eu vou ter apenas a carga como sendo fonte de campo elétrico nesse referencial. Em geral, como é que a gente obtém a equação do movimento? Quando a gente quer analisar a parte de eletrodinâmica da partícula, a gente quer analisar... Vamos começar a analisar do mesmo jeito que a gente fazia lá desde mecânica. Analisa a equação do movimento. Isso aqui agora é um movimento de cargas. Utiliza lá a expressão que a gente sempre conhece. O que é a força? A força é igual à taxa de variação temporal do momento, né? Da quantidade de movimento. F é igual a dp dt. Como eu estou referencial a S', eu estou indicando linha aqui nas minhas variáveis. Quem é a força ao qual está sujeita essa partícula aqui? Essa partícula está sujeita a uma força. A força mais geral que eu tenho aqui é a minha força de Lorentz associada, que associa tanto uma parcela devido ao campo elétrico, quanto outra devido ao campo magnético. A forma mais geral seria envolvendo esses dois caras. Entretanto, essa aqui é a minha força de Lorentz. Lembrem lá do curso de eletro de vocês. Entretanto, para essa condição especial que eu estou considerando aqui o referencial S', B' é igual a zero. Então, se esse termo aqui for nulo, isso é uma condição particular. Por que você está utilizando essa condição particular? Porque eu quero mostrar que mesmo com B' sendo zero, nós vamos encontrar a força de Lorentz no referencial S. Então, já estou me adiantando aqui. E quem é o momento no referencial S'? Eu não estou entrando em detalhes, eu vou explicar depois como é que se dá essa mudança do momento relativístico, que era o que eu tinha feito inicialmente, que eu tive problema na gravação da aula. Então, como eu alterei, por enquanto eu vou considerar o momento aqui com a definição clássica. Momento é igual a massa vezes a velocidade da partícula lá no instante que você está tomando essa quantidade de movimento. Depois eu vou mostrar como a gente define esse momento em termos do fator de Lorentz, né, para ver o momento relativístico e transformação de energia. Então, vamos substituir lá esse cara aqui, zero.
Logo, quando eu substituir aqui, quem é a força? Vai sobrar só a minha componente da força elétrica. Carga vezes o campo elétrico, no referencial linha. Isso é igual, eu estou considerando que a minha massa da partícula aqui constante, né? Não está variando com o tempo. Então, a massa vezes a derivada temporal da velocidade. A derivada temporal da velocidade é igual à segunda derivada da posição. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, é a carga vezes o campo elétrico é igual massa vezes d2r dt2. Mas lembra que é d2r' dt'2, né? Estou tomando a segunda derivada temporal da minha posição no referencial S', mas essa derivada também é tomada nesse referencial. Não pode esquecer do linha aqui. A partir daqui, eu tirei a minha equação de movimentos. Você isola aqui quem é a tua posição. A partir daqui, né? Eu vou querer saber quem é o meu R' de t. Meu R' de t como sendo uma função aqui, né? Deixa eu só tirar aqui. Como sendo uma função do tempo e do campo, né? Vai depender também desse campo E', desse tempo T', né? Aí aquele esquema que a gente sempre fez, né? Para tirar a derivada, você vai integrar uma vez. Aí depois que você faz a primeira integral, tirar esse cara, vai integrar esse cara aqui com relação a quem? Com relação a dt. Aí depois você tira a segunda integral, vai matar esse cara aqui, com a segunda integral com relação ao tempo. E aí você encontra quem é esse cara aqui. A sua equação do movimento dessa partícula aqui de massa m, carga E, sujeita a essa velocidade, nessa condição especial que eu coloquei aqui. Como é que eu vou analisar esse campo? Bem, pensa que eu vou analisar esse campo elétrico decompondo ele no instante que eu quero analisar em termos de uma componente paralela e uma componente perpendicular à minha velocidade v aqui nesse caso, né? Porque seria a esse cara aqui, mas como eles são iguais, estou considerando inicialmente que é igual a v, né? Então, eu vou analisar, decompor esse campo na componente paralela e perpendicular a essa velocidade v. O mesmo é válido para o meu vetor posição. Você pegar esse vetor posição aí, R', você vai ter lá uma componente paralela e uma componente perpendicular. Entretanto, agora é que a gente tem que recuperar aquela ideia de que S' é um referencial próprio. Nessa condição aqui, toda vez que eu for fazer uma medida com intervalo de tempo, vai ser constante. Logo, o meu dt' é o meu referencial próprio e eu escrevo ele dt' como sendo dt sobre gama. Opa, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou querer passar do meu referencial S' para o meu referencial S. Então, eu preciso saber como essas coordenadas se transformam. Bem, agora eu vou fazer a mesma análise considerando o meu referencial S. Aqui no referencial S, nunca eu vou ter a situação onde o campo magnético seja igual a zero. Isso aqui está proibido no referencial S. Por quê? Porque por mais que eu tenha aquela condição onde V seja o próprio, esse Vzinho seja o próprio Vzão, se tiver uma pessoa que tiver um observador, sempre essa carga vai estar em movimento. E carga em movimento gera campo magnético. Agora eu vou reescrever a minha equação do movimento. Quando eu for reescrever a minha equação do movimento, eu tenho que lembrar, então, ó, quando eu for escrever esse operador aqui, ó, eu estou mudando. Quem é o meu dt'?
dt' é igual dt sobre gama, que é o que eu vou precisar para substituir aqui. Eu vou precisar desse cara aqui, ó. Como eu vou ter que reescrever ele em termos das coordenadas no sistema S, só estou substituindo. Mantenho a primeira, multiplico o inverso da segunda, então vai ter um gama ao quadrado aqui. Ok. Agora, lembra que o meu vetor R' pode ser decomposto em termos da sua componente paralela e sua componente perpendicular à velocidade v ali. Aí você tem que ir lá nas aulas passadas, porque eu já escrevi quem era esse cara, as componentes. O meu R' de t, a componente paralela, olha só, é a componente paralela à velocidade que tem influência relativística. Está aqui, ó, é o R paralelo menos beta ct. E a minha componente perpendicular à velocidade se mantém constante aqui, mantém a mesma forma. Da onde veio isso aqui? Veio das aulas passadas lá, porque eu já calculei esse cara aqui. Eu só estou rearranjando o que está lá numa linguagem mais compacta, aqui, numa notação mais compacta. Que lá eu coloco V sobre C, e aqui eu estou colocando beta. Mas eu já fiz isso em outras aulas. Pronto, agora eu preciso saber o quê? A segunda derivada desses caras. Quando eu substituir esse cara aqui, vai sair um gama, gama. Aqui, esse gama vai cancelar, vai jogar para o outro lado lá. Aqui vai sair gama quarta, porque dt gama, aí aqui vai ter um, vou multiplicar duas vezes, vai ter um gama quarta, mas vai cancelar com outro gama aqui, gama ao cubo. Aqui eu estou passando do meu referencial S' para o meu referencial S. Vai lá, pega esse cara, aí você vai derivar uma vez com relação ao tempo que você precisa. Aí você vai derivar de novo com relação ao tempo. E você vai ver que vai sobrar esse cara aqui. Uma parcela do meu campo associada à componente paralela à velocidade de R, que vai ter seu correspondente aqui nessa equação. Quando você for pegar, esse cara aqui, ó, é que multiplica essa componente aqui paralela, vai ter uma correspondência com esse cara aqui. Esse cara eu estou passando para o meu sistema S'. Esse aqui, quando eu for passar, você já viu que é igual ao sistema S. Eu mostrei isso aqui nos slides anteriores. Aqui. Mostrei não, essa do campo elétrico eu deixei para vocês, né? Que a componente paralela de S é igual a componente paralela, desculpa, de S' é igual ao de S. Aqui eu coloquei no lugar errado essa. É aqui. E a componente perpendicular? A componente perpendicular do meu campo elétrico no sistema linha é igual a gama que multiplica a componente perpendicular mais V sobre C, VEC B. Tá lá, 2 slides para trás aí. Quando você fizer essa análise, você vai comparar uma equação com a outra, você separa aqui quais são as minhas equações do movimento no meu referencial S. Eu vou ter uma equação do movimento paralela à velocidade V e uma componente perpendicular. Só fui substituindo. E quem é o campo? A carga vezes o campo é a força. Então, eu tenho uma componente da força paralela e uma componente perpendicular. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, quando eu vou ver essa parte da equação de movimento, acontece aquela situação análoga para a força. Agora, a componente paralela da força, ela não sofre influência relativística. Agora, já a componente perpendicular da minha força eletromagnética, olha aqui, ó, ela
é a minha componente que está associada à força de Lorentz. Então, o meu caráter aqui, ó, essencialmente, quando a gente está falando de eletrodinâmica relativística, a gente está associando que, por mais que eu parta da situação inicial, que no referencial S', B' seja igual a zero, naturalmente, no meu referencial S, eu vou ter uma componente perpendicular, que vai ser a própria força de Lorentz aqui, que envolve tanto a componente perpendicular do campo elétrico e o meu campo magnético nesse referencial S. Então, as conclusões são que as equações de movimentos relativísticos estão diretamente relacionadas aos fenômenos eletromagnéticos. Quando a gente estabelece essas equações do movimento, é isso que eu estou estabelecendo aqui, ó, equações de movimento. Envolve posição. Então, as equações de movimento da posição dessa partícula nesses referenciais S e S' estão diretamente associadas aos fenômenos eletromagnéticos, porque dependem do campo elétrico e magnético. E também a força de Lorentz, ela vai ser um invariante. Essa força de Lorentz não tem esse nome à toa, né? Se eu aplicar as transformações de Lorentz, escreve a sua força de Lorentz no referencial S'. Faz uma transformação de Lorentz e passa para o referencial S, ou o inverso, se você quiser. Você vai mostrar que ela preserva a mesma forma, ou seja, o F' vai ser igual a F. Quando eu tiver as componentes aqui, linha, tem que lembrar X em X, Y linha, Y, tem que ver, né? X linha igual, desculpa, tem que colocar lá o gama, X e por aí vai. Quando você for fazer esse tipo de transformação, ou R no caso, né? Aqui eu estou utilizando o R já, né? Mas lembrar que quando for V, vai em menos V. Quando eu mudo de um sistema para o outro. E a força de Lorentz preserva a sua forma quando submetida às transformações de Lorentz. É isso que eu estou mostrando aqui. Força de Lorentz é um invariante relativístico também. Ela preserva a forma, tanto faz eu estar no referencial S' quanto S. Eu não estou demonstrando aqui, eu só estou apenas apresentando baseado nessas considerações que eu fiz aqui. Mas o ideal era eu sair da situação mais geral possível e aí eu ia ter que analisar as componentes paralela e perpendicular de E' do campo E, né, elétrico, e do campo magnético, essas componentes perpendiculares. Isso geralmente a gente faz no curso de Eletro 2, lá no final. Para não perder tempo, eu fiz esse caso particular aqui, que é só para mostrar que surge naturalmente a força de Lorentz aqui como sendo a minha componente perpendicular da força no meu referencial S. Porque se eu analisar apenas a componente da força paralela à velocidade, eu só vou ter a componente da força elétrica. A componente perpendicular é que encontra a influência do campo magnético aqui. Bem, acho que era isso, né? A outra parte de dinâmica eu vou ter que refazer de novo, porque desconfigurou o PDF dela, né? Na hora que eu fui gravar, acabou que o programa que eu uso para riscar em cima acabou mudando as equações. Aí eu vou ter que ajustar novamente. Tá aí, né? Terminar com a citação do Max Planck, que foi o primeiro a fazer esse tratamento de campos eletromagnéticos relativísticos, né? Se você mudar a maneira como vê as coisas que você vê mudam. Até a próxima, estudem, refaçam essas contas aí, vê se eu não estou marcando touca com algum sinal aí. E fiquem à vontade aí para me corrigir se eu estiver errado. Até a próxima.